E a outra coisa também, se você pudesse colocar na número 6, que é convivencial. Convivencial. Certo. Aqui, na convivência do seu dia a dia, você tem, às vezes, antagonismo a certos tipos de pessoas com um certo tipo de padrão de pessoas, né? Sim. Que tem um certo tipo de... que tem a ver com na sua convivência aí, né? Uhum. O que é que você tem ali que você tem esse antagonismo àquela pessoa? E aí você procurar... às vezes ele é diferente de você. Uhum. E com isso você não consegue se relacionar com ela. Então, aí você ter uma postura anti-antagonismo ao diverso, que na verdade é ao diferente, ao que é diferente de você. Aí entra aí a admiração e discordância. Pois é, mas eu pensei assim, lógico que eu pensei na admiração e discordância, mas eu achei que você foi um pouquinho, foi além da admiração e discordância, que seria a convivialidade sadia. Para você, o que é essa convivialidade sadia? Porque você tem que conviver com o patológico nosográfico. Isso. Certo? Mesmo com toda a intenção de assistencial e tudo, mas às vezes aquela pessoa está naquela condição e ela não quer sair. Certo? Mas você tem que conviver, com a nosografia daquela consciência. E daí, por isso que eu achei que você foi um a mais. Nessa convivialidade sadia. Certo? Aí você conviver com o patológico, é mais ou menos isso mesmo. E você ter além da admiração e discordância, eu coloquei aqui na fatologia, deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. Aqui na página... Não é isso, eu respeito ao nível evolutivo do outro. Ah, sim. Na quinta linha. Entendi. O respeito ao nível evolutivo alheio, né, que a gente tem que ter, mesmo tem relação com a convivialidade sadia. Uhum. Tá certo. O binômio é uma técnica para você conseguir isso, né? Uhum. Eu concordo com a Ana que a convivialidade sadia vai além, porque é a convivialidade em si. Agora, o binômio de admiração e discordância é importantíssimo, porque é uma técnica para fazer isso. Aí tem que juntar com respeito, né, com tudo. Né? Não querer, sabe, que a pessoa seja, não, está errado, você não pode ser assim. E aí você começa a entrar em conflito com aquela pessoa, porque a pessoa não entende aquilo ainda. Eu vejo isso muito importante, por isso que pedi para você aprofundar, porque nós aqui da Conscienciologia, nós convivemos com uma variedade muito grande de consciências, até com relação com os outros países, outros lugares, entendeu? Então, às vezes, você tem essa dificuldade, né? Então, eu achei interessante, porque é uma coisa assim que eu tenho pensado muito nisso e como que eu posso melhorar a minha condição de convivialidade sadia, né? Então, nesse sentido que eu achei bem interessante a tua colocação ali. Respeitar a diversidade, né? Mesmo sendo diferente, não querer achar que está errado. Às vezes não está errado, né? Sim. É a gente que enxerga assim, né? Que isso é bem sério, né? Conforme você colocou, mesmo na CCCI, mesmo com a grande maioria sendo intermissivista... Tem dificuldades, a gente sabe disso. Não pode claro negar. Que a diversidade é enorme, ainda bem, né? Ainda bem, é uma ciência, enfim, a Conscienciologia se propõe a isso. Então a gente tem que cuidar para conseguir conviver realmente bem com essas diferenças, né? Com essa diversidade. Para mim foi muito rico morar em Foz do Iguaçu, porque a Foz do Iguaçu, a cidade em si coloca, pela diversidade dos povos que vêm dos outros lugares, né? Mas você não tem uma convivência direta como nós temos aqui na CCI, entendeu? Então isso eu acho bem interessante. Eu queria acrescentar um pouquinho também, até porque quando a gente utiliza-se muito a palavra patologia, conviver com a patologia do outro. Eu discordo um pouco desse comentário, porque cada pessoa tem uma forma de pensar. Claro que a gente sabe o que é mais ou menos equilibrado, isso é bastante óbvio, mas dependendo da situação é uma forma diferente de pensar, que não é patológico, é a forma diferente da outra pessoa, e nós tendemos, né, a chamar por uma, às vezes, facilidade, ou até porque faltou a acurácia na nossa observação, né?
É simplesmente algo... Às vezes não é patológico, às vezes é a sua forma de enxergar que ele enxerga aquilo como patológico. Exato. Né? É o nosso fechadismo, alguma coisa, a gente só conhece aquilo, só viveu naquela realidade, e aí tende a atribuir. Né? Então, acho que a gente tem que ter cuidado com isso. Concordo com você. Agora, sabe uma coisa que eu acho que ajuda muito, pelo menos assim, que eu vejo que é muito interessante? Você quer falar antes, Rosa? Não, depois eu complemento, Tá. pode falar. Eu gosto de fazer esse exercício, porque uma coisa é o cotidiano, principalmente de quem, no caso, mora aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Mas, mesmo para quem não mora, tem um cotidiano próprio, vamos dizer assim, do zeitgeist conscienciológico, né? O nosso vocabulário, a nossa maneira de pensar, os nossos objetivos, assim, na CCCI. Mas cada um de nós tem uma história de vida muito diversificada. E eu acho que tem uma tendência nossa, a priorística, aí eu acho que é a relação direta com o foco aqui do seu verbete, sabe, Tsuko? Tem uma tendência priorística de cada um de nós de não considerar a história de vida de cada um de nós, a diferença da história de vida de cada um de nós, que é muito diversificada. E, em geral, é muito rica, é muito, assim, você parar e entender, e parar para escutar. Por exemplo, tem uma pergunta que eu adoro fazer para as pessoas, e que eu acho tão interessante, por exemplo, saber como a pessoa conheceu a Conscienciologia, como ela chegou na ideia da Conscienciologia. E aí você começa a puxar aquele fio da meada, e é um mundo de riqueza, né? De abordagem para você ver aquela pessoa de outro modo, né? E aí entra todos os nossos preconceitos e a questão da faixa etária, do aspecto físico, do gênero masculino ou feminino, do jeitão da pessoa, né? Essa pessoa é mais quieta, mais tímida, mais introvertida. Aí já tem toda aquela estigmatização. Sem a gente querer saber, afinal, quem é aquela pessoa. E de forma inconsciente, às vezes, né? Claro, totalmente. Como é que se diz? É ignorância mesmo, inexperiência, né? Não é por mal, não é má intenção. Eu queria complementar um pouquinho, voltar um pouquinho, àquela questão que a Fabiana levantou. Eu estou estudando um pouco sobre essa questão, né, do raciocínio lógico-matemático nas pessoas, e assim, uma das preocupações que vários autores colocam é exatamente essa, é de você não julgar errado, patológico, o diferente. Isso é uma questão. Outra questão é a existência ou não da patologia. A gente sabe que existe patologia mesmo. A gente não pode edulcorar, né, não a pode vida da gente. A pílula também, né? Não pode. Então, existe patologia. Eu acho que o que a acurácia traz, esse verbete traz, que você tem que ter a acurácia o suficiente para não confundir o diferente com coisa errada, com patologia, mas distinguir também quando a coisa é patológica e quando a coisa é sadia. Porque senão a gente perde a noção de discernimento também. Isso é verdade. Não é? Eu acho que isso tem que ficar claro, porque senão... Eu queria que você comentasse também. Não, é isso, porque a gente tem que separar bem, tem que ter o discernimento mesmo nessa questão. Porque senão a gente vai começar a achar que o diferente é diferente só, e a pessoa está precisando de tratamento mesmo. Precisando de tratamento. Né? E Tsuko, na sua pesquisa, né, sobre a acurácia e na sua própria autopesquisa, na conscienciometria também, o que você já encontrou sobre a questão dos emocionalismos interferindo, prejudicando a acurácia? Que você pode nos ajudar assim, a tomar cuidado ou a perceber quando é que o processo emocional, né, que também é a sua frase enfática, interfere e como o processo emocional atrapalha e prejudica, né, a qualificação da acurácia? Eu acho que todo emocionalismo ele prejudica, porque a pessoa ela fica
no conflito dela, nos problemas dela. E aí, com isso, ela não observa muito no entorno, nem no dela, porque como ela está, às vezes, com medo, ela tem algum modus operandi, onde ela tem um medo de alguma coisa, ela vai toda hora gastar toda a energia para se defender e ela mesma não enxergar aquilo. Entendeu? Algum problema que ela tem, ela vai... isso é um mecanismo que a pessoa tem, né? E com isso ela fica muito tempo só nisso e ela não consegue perceber o que está no entorno dela, ela não observa o outro aí, para de observar o outro, fica só tentando equilibrar os pratos lá para não deixar os pratos caírem, porque senão desmorona tudo e aí não dá, né? Então aí a pessoa fica naquele conflito íntimo, né? Uhum. Ela fica tão, a ideia que você me passa é que ela fica tão envolvida, né, com os seus próprios dramas, as suas mazelas emocionais, e que ela não fica disponível, né, para isso que você fala, né, o tempo inteiro no verbete, até dessa concentração mental, o não apriorismo, enfim, né, o atilamento para poder realmente perceber o que está no entorno, né? Acho que essa é uma das questões que atrapalha muito a acurácia consciencial. É o processo emocional ainda muito forte, muito, né, então, presente na maioria de nós, né? A gente ainda tem muito essa questão. Então, aí, a questão é auto-enfrentar. Olhar, não querer ficar tapando o sol com a peneira, enfrentar, não, eu sou isso mesmo, vou resolver, vou mudar, vamos enfrentar. Ter essa tranquilidade de entender a sua realidade intraconsciencial e não querer ser mais ou menos, ou negar ela. Ou negar aquilo. Aceita aquela condição e vamos em frente. Tá certo. Né? Que eu acho que independente de que nível se tiver, em que patamar se tiver, a questão é você com você mesmo. Vamos resolver e vamos tocar para frente. E com certeza a acurácia vai ganhar com isso, né? 9. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais o seguinte, na enumerologia, essa capacidade empática. E você fizesse um contraponto, assim, com buscando, na definição você colocou lá, buscando ter mais empatia e menos apriorismose. Eu vi que com esses 2 pontos você deu ênfase na empatia, certo? Você acha que a empatia seria, vamos dizer assim, uma alavanca para você sair do processo da apriorismose? Eu acho, porque você não tem como você ter empatia se tiver apriorismose. Quando você tem apriorismose, você não tem empatia. Certo. Então, se você se colocar no lugar do outro, escutar mais o que o outro tem a dizer e tentar ver o que a pessoa levou aquilo, a pessoa agir daquele jeito, você vai não justificando a pessoa, entende? Tentar se colocar no lugar dela e ver como se você estivesse pensando como ela pensa, sabe? E aí tentar entender todo um contexto, você vai começar a ter mais empatia e tentar descobrir mais o que você pode fazer para ajudar aquela pessoa. Teria relação também com a assimilação simpática também, que você vai assimilar, entendeu? Porque a assimilação você vai trazer toda que a pessoa, né, um nível mais aprofundado, né, energético e tudo. Já é parapsíquico, né, um negócio mais. Por isso que você está dando tanto ênfase também no processo do parapsiquismo. Porque amplia, né? Você pode ter essa acurácia intrafisicalizada, pode também, né? Mas se você ampliar para o parapsiquismo, tudo amplia muito mais, né? Fica muito mais. Aí vem a hiperacuidade, né, que eu coloquei ali. Ela está relacionada com o processo assistencial também, né? Se for fazer Tem relação direta com o interassistencial, que o objetivo mesmo é a interassistência, né? Tsuko, aproveitando as duas últimas perguntas sobre o emocionalismo e sobre o apriorismo, o que é que você acha que atrapalha mais o desenvolvimento da acurácia? Ou é tudo igual? O apriorismo ou o emocionalismo? O apriorismo ele tem a ver com o emocionalismo. Porque, na verdade, o apriorismo são medos, né? Tem relação com medos e você não quer saber daquilo, com aversão. Tem a ver com... Então, o apriorismo é um subproduto do emocionalismo? Do emocionalismo,
Enquanto a gente tem ainda apriorismo, é porque a gente tem muito emocionalismo ainda. Também quero ficar nessa mesma questão. Eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando aqui, sobre a apriorismose, né, e a assimilação. Aí eu fiquei me perguntando qual seria a diferença para a empatia. Queria saber a sua opinião, eu vou perguntar, eu não estou afirmando, estou perguntando. Será que a apriorismose, nessa questão da assimilação, ela se aproxima mais da simbiose, enquanto que porque ela faz assimilação também. Enquanto que a empatia é uma ação mais inteligente da pessoa, é uma assimilação mais da vontade, a partir da vontade, tem a intenção de fazer aquilo, é um atributo mais pensado, mais mental somático. Você concorda com isso? Eu concordo. Que a empatia ela é mental somática, ela não tem nada de emocionalismo. E a apriorismose, você acha que chega a ser uma simbiose, alguma coisa assim? Porque se eu sou apriorista e você é igual a mim, aquilo faz um sinergismo. Eu acato aquilo como se aquilo fosse uma verdade. Então, eu assimilo aquilo. Eu assimilo você. Não chega a ser uma empatia, mas é uma simpatia mais simbiótica. Não sei se existe isso. Mas eu fiquei pensando nisso. Mas acho que o apriorismo não necessariamente. A apriorismose que eu estou falando. Porque o apriorismo todos nós temos, né? Até tem que ter, porque senão não tem memória. A apriorismose, no caso, como você diferenciaria do apriorismo em geral? Não, apriorismo em geral eu associo. O apriorismo é o banco de dados da pessoa. Sem o apriorismo, sem o conhecimento a priori, a pessoa não vive, a pessoa não tem memória. Tá, no caso é o nosográfico. A questão que eu estou falando é a apriorismose. É aquela que a pessoa faz daquele banco de dados a verdade absoluta e não admite nenhum acréscimo, e tudo que está fora daquilo ela considera errado. Então, se o outro pensa igual a ela, é meu amigo, está certo, está correto, e eu abraço e eu tenho a simpatia. Se pensa diferente, ele é o errado, ele é o diferente, entendeu? Para mim, isso que é a apriorismose. Sim. Aí eu fiquei pensando, porque também tem assimilação, não é só a empatia que é assimilação. Eu fiquei pensando, não sei se isso tem sentido, mas enfim. Pode ser, né? De repente, eu não pensei sobre esse aspecto, mas assim, no meu caso, eu nasci numa cultura, numa mesologia japonesa, e muitas informações que minha mãe passava para mim era a apriorismose dela, que às vezes até uma certa idade eu até acatava, mas depois eu fui questionando, mas tinha um processo de simbiose até, né? Não sei se a gente tem que ter até, porque naquele momento ali, quando você é criança, você acaba até meio que subjugado na situação, né? Agora, com relação à emoção, que eu queria saber de você, aproveitar que você é médica, você acha que... Porque eu já li alguma coisa sobre a amígdala e sobre o córtex, então a emoção é aquela quando como que você fala, algum estímulo externo, a amígdala fala antes do córtex, então você fica emocional. E aí o ideal seria que esse estímulo fosse carreado primeiro para o córtex, para ele controlar toda a emoção. Você acha que é isso mesmo, que tem sentido reduzir a isso, ou é mais importante a questão da consciência da pessoa? A consciência que é o gerente desse cérebro. Não sei se eu me fiz entender. Porque assim, a emoção, a pergunta, né? Sobre a emoção e a acurácia. Por que a emoção atrapalha a acurácia? Isso eu estou de acordo. Atrapalha em todos os sentidos, porque perturba o cérebro de raciocinar. Isso é óbvio. Agora, a minha pergunta essa perturbação é cerebral ou é mais consciencial? Não sei se eu... Cerebral? Cerebral, se é fisiológico, se é um relacionamento da amígdala com o córtex, se a gente pode reduzir a isso, eu acho que tem se é consciencial. Eu acho que tem os dois, né? O físico e o psicossoma também, né? Porque não tem muitas reações emocionais que nem é dessa vida, né? Que você não traz dessa vida. Então, não ocorreu nenhum fato que
marcou você naquela questão, naquela reação emocional. Então, ela está em outro local. Está no psicossoma. Então, entendi. aí, às vezes, É uma questão de ou a consciência Mas aí domina o cérebro ou o cérebro afetar o domina a consciência. Talvez ou a consciência domina o cérebro ou o cérebro domina a consciência. Porque o cérebro ele é feito para isso, né? Ele tem esse jogo de cintura aí. Então aí o psicossoma acaba dominando o soma, sim, no sentido patológico, quando a pessoa tem essa marca, né, no psicossoma, né, e ela não resolve, vai sempre reagir cerebralmente também, vai dar adrenalina, vai dar, tá tendo reação física, não é só consciencial. Então, se o psicossoma comanda, vai da amígdala para o córtex. Se o mental soma comanda, vai do córtex para a amígdala. Deve ser alguma coisa assim. Tá legal, obrigada. Isso que você podia falar mais, a gente ainda tem um tempo aí. Fala sobre alguns itens que a gente não comentou ainda. Por exemplo, vamos ver aqui. A mesológica. O que você quis dizer aqui? Mesológica, antinegligência experimental. Isso é de você ter o apriorismo à sua mesologia mesmo. Você não ter apriorismo à sua mesologia. E ir a fundo ver o que é que a sua mesologia trouxe para você. Tem muita gente que eu acho que é assim, não quero, que nem eu também tinha uma certa ressalva em pensar na questão da cultura nipônica, assim, eu não quero mais ser assim, né? Não quero ser desse jeito. Não que seja negativo tudo, né? Mas alguns aspectos são negativos, então você quer deixar de ser daquele jeito, então você meio que deixa de lado, né? Não quer aprofundar aquele assunto, então você procura tirar esse apriorismo e ir a fundo, não ter preconceito em relação a isso. É que realmente tem algumas culturas, como a de vocês, na nipônica, que marca indelével no soma, né? Assim, não tem como esconder. Interessante isso. Outras difícil. Não, outras são absolutamente disfarçáveis, né? Você pinta o cabelo, sei lá, coloca uma outra. É interessante. Mas tem o caso também da plástica que quer ser igual a outra. Mas eu acho que tem o lado positivo com relação a isso. Porque tem a que faz a plástica ficar parecida com a outra etnia. Isso. Às vezes vocês, né, tem muitos do oriental que ele quer aqui o olho para que fique, né, o nariz às vezes quer para mudar para ficar. Eu acho que daí também tem o lado positivo, esse lado também, né? Não sei se é positivo, né? Eu acho que falta de autoaceitação aí, né? Eu acho que o importante é você se autoaceitar. É o revés do preconceito. É o máximo do preconceito. Você está dentro de uma etnia e querer mudar o rosto para ficar igual a outra. É o máximo da... Eu acho que é o revés do preconceito. Inclusive os mangás, né, os desenhos orientais, todos os olhos, em geral, são enormes, são totalmente ocidentalizados. Eles são traumatizados com aquela situação, eles não conseguem aceitar aquilo. Isso não é positivo, né? Claro que não. E aí tem toda a máquina, falar em máquina, indústria cultural, né, verbete de ontem, toda a máquina de Hollywood impondo uma estética mais ocidental que oriental, né? Mas, enfim, esse é um grande tema para o Estado mundial, né? A interposição da cultura oriental e da ocidental, né? A transposição dessas fronteiras tão fortes ainda, né? E aí a gente coloca oriental lato sensu, vamos dizer assim, incluindo aí toda a cultura não só dos nipônicos e asiáticos, mas do Oriente Médio, né? Enfim, é bem complexo. Tem muita etnia aí para o que não é europeu, né? Tem muita etnia do que não é europeu para ser aglutinado e vivenciado de uma maneira mais harmônica, mais cosmoética, vamos dizer assim. E para isso haja acurácia consciencial, não é isso, professora Tsuko? Isso.
Mas, enfim, vamos em frente. Eu acho que seu verbete vai ajudar, já ajudou muito e é muito interessante para a gente realmente refletir sobre a importância da acurácia aí no cotidiano, né? Tem muita gente, eu me incluo, a gente tende a não dar valor à exatidão do que a gente pensa, né? E é da realidade colocada, em geral. Mas é isso. Então, pessoal, nosso tempo aí está esgotado. Eu agradeço a participação de todos, tertulianos, teletertulianos, da nossa neoverbetógrafa de hoje. Nós aguardamos aí mais 100 verbetes, tá certo?